Olá! Hoje vamos falar de um tema que vem sendo muito discutido nas últimas décadas: sustentabilidade. Mas não podemos falar de sustentabilidade sem mencionar as mudanças climáticas. Por isso, no primeiro vídeo, será feita uma introdução ao assunto. Depois vão ser apresentadas duas pesquisas financiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. A primeira sobre mudanças climáticas e a segunda sobre o bioetanol. Preste bastante atenção nos problemas que vão ser apresentados, como eles estão sendo estudados e que soluções estão sendo pesquisadas para esses desafios. Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as questões ambientais atuais. Afinal, como é que está o meio ambiente atualmente? Como está acontecendo os principais problemas ambientais atuais e quais são as possíveis soluções que isso pode melhorar aí para toda a saúde do ambiente. Afinal, a partir de um processo onde há um consumo, onde há uma atividade industrial muito forte, acaba gerando problemas relacionados ao clima, à vegetação e diversas outras áreas ambientais. Dessa maneira, a gente vai fazer aqui um processo de reflexão e tentar entender como na atualidade nós estamos tentando combater esses problemas. Vamos tentar entender já de cara aqui qual é a ideia. Hoje em dia, a grande ideia da consciência, o grande desafio para que gere aí melhorias na questão ambiental é busca de uma questão onde proteja a natureza, mas ao mesmo tempo eu consiga gerar um desenvolvimento econômico. Por isso que essa dualidade atual é muito forte. Desenvolvimento econômico ou desenvolvimento sustentável? Se eu penso num desenvolvimento econômico, a minha ideia vai ser não se preocupar com a questão ambiental, é produzir, gerar cada vez mais tecnologia, não importa a forma com que essa tecnologia está sendo utilizada, desde que gere cada vez mais recursos financeiros. Agora, existe uma preocupação também das pessoas hoje com o que vai ser deixado mais para frente para as pessoas. Por isso, existe hoje a ideia do desenvolvimento sustentável, que é utilizar a economia, utilizar os recursos naturais, porém de modo que acabe deixando para as próximas gerações uma melhor condição aí para o seu próprio desenvolvimento. Uma das principais ideias, uma das principais questões envolvidas aí no processo dos problemas ambientais diz respeito ao aquecimento global. O aquecimento global é um processo de aquecimento da média da temperatura da Terra aí ao longo dos tempos, que podem causar diversos problemas. Só que esse problema global ele tem origem numa situação local, que é o efeito estufa. O efeito estufa, para fins aí de estudos sobre impactos ambientais de origem climática, é preciso lembrar que ele é um fenômeno natural. Ele é um fenômeno que gera aí uma faixa de carbono na atmosfera, de maneira com que a luz do sol acabe entrando, porém o calor acabe não conseguindo sair. De certa forma, isso é importante para a Terra, pois sem essa camada de gases estufa na atmosfera, a temperatura média do planeta estaria em torno de 50 graus negativos. Então, essa situação ela é muito importante aí. Seria algo como aquele lençol que na época do verão você dorme com ele para se manter aquecido e confortável. Porém, com atividade industrial constante, com o uso de meios de combustíveis fósseis, com a quantidade de carros circulando para tudo quanto é canto, nós temos aí um aumento dessa camada de gases estufa em todo o planeta. Então, seguindo aquela metáfora do lençol, se ao invés de no verão você dormir com aquele lençolzinho que te deixa confortável, você vai dormir com 3 cobertores altamente pesados no verão. Isso vai te causar um desconforto térmico a ponto de tentar se livrar o mais rápido possível desses cobertores. Acontece que a Terra não vai ter essa situação e ela vai gerar então uma entrada da luz solar e uma retenção constante do calor aqui. Vai gerar o efeito estufa a nível local e a nível global, o chamado aquecimento global, que aí vai ter diversos impactos na sociedade. Como vai gerar um aumento da temperatura média global, áreas polares vão sofrer mais degelo
e a tendência é que as calotas polares acabem derretendo. Estima-se que se todas as calotas polares do planeta derretam, o nível dos oceanos sobe em cerca de 80 metros. 80 metros de nível do oceano gera aí uma destruição de praticamente todas as ilhas do Pacífico, grande parte de terrenos no território brasileiro, grande parte do litoral brasileiro acaba indo embora, países inteiros serão dizimados na Europa, como é o caso da Bélgica e de Holanda, e outros diversos problemas relacionados aí à questão da elevação dos oceanos. Outra situação vai ser a mudança das correntes marítimas, que vai gerar aí áreas de glaciações onde não existiam, áreas de desertificações onde não aconteciam. E isso tudo é um grave problema até para os recursos naturais, a forma com que a pesca vai ser utilizada, a forma com que as pessoas vão lidar com fenômenos climáticos como furacões, como problemas aí de enchentes, enfim. Essa questão da utilização do gás carbônico na atmosfera cada vez maior é um grave problema para diversas situações. Por isso, diversas ideias, diversas conferências começam a ser feitas atualmente para a contenção do aquecimento global, como é o caso do Protocolo de Kyoto, realizado a partir de 1997, que busca justamente diminuir aí a quantidade de carbono que os países emitem a partir de níveis aí da década de 90, 1991 em diante. Para evitar esse aumento, os países então se comprometem a diminuir essa carga de carbono jogada na atmosfera. E países que não têm aí uma grande quantidade de emissão conseguem vender créditos de carbono. Eles conseguem então fazer uma diminuição de suas emissões para que outros países que não consigam gerar essa diminuição acabe diminuindo aí ou aumentando um pouco a sua produtividade. Dessa maneira, esses créditos de carbono voltam em dinheiro, em repasses de verbas para a proteção ambiental de diversos recursos humanos, como é o caso do Fundo Amazônia, onde a Noruega, a Alemanha e diversos outros países acabam enviando dinheiro ao Brasil para que o Brasil proteja aí a floresta amazônica. Enfim, outras situações que acontecem é uma busca constante de investimento em energia limpa, energias solares, energia eólica e até mesmo novas ideias de energia nuclear, pois se feito o descarte correto aí dos resíduos nucleares, é uma grande alternativa para a geração de energia, pois o que se libera aí das chaminés de usinas nucleares nada mais é do que vapor de água. Enfim, além dessa situação, ainda nós temos o Acordo de Paris, que começa em 2015, que é justamente uma nova revisão desse protocolo de Kyoto, do qual faz com que todos os países acabem se comprometendo com diminuir aí grande parte das emissões a níveis pré-industriais, ou quase isso. Eles vão chegar aí a uma diminuição maior dessa quantidade de carbono que já estava sendo emitida, justamente com a ideia de buscar aí mais investimentos em energia limpa, buscar aí novas tecnologias para diminuir o consumo de diversos produtos. Dessa maneira, então, é que acontece essa busca pela questão ambiental, principalmente agora na atualidade. Só que ainda existe uma outra situação. Qual é o papel dos países nesse processo? Será que todos os países acabam gerando gasto de energia, acaba gerando aumento de produtividade e, consequentemente, emissões de gás carbônicos? Todos são iguais? Com certeza não. Para isso existem níveis aqui do papel dos países dentro desse Acordo do Paris, como, por exemplo, os países desenvolvidos reduzir muito mais e também criar aí investimentos, fundos para que os países emergentes e subdesenvolvidos acabem também gerando uma proteção aí às regiões ainda vegetais, onde nós temos aí algum tipo de recurso natural. Dessa maneira, então, os países que mais sofrem com os problemas ambientais vão ter aí recursos desses países que mais geram problemas com o meio ambiente. Basicamente, essas são as novas preocupações aí com as questões ambientais. E eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!
FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Aqueles que não querem acreditar em mudança climática, simplesmente lembrem como foi o inverno deste ano na Europa, que foi extremamente frio e recorde. Mas meses atrás, o verão na mesma Europa foi extremamente quente e recorde. Ou seja, os extremos estão aumentando. E esses extremos meteorológicos no Brasil, particularmente na forma de excessos de chuva ou deficiência de chuva, podem afetar direta ou indiretamente a população, a economia. Meu nome é Terezinha Darmstatter, tenho 57 anos, moro aqui na região do ABC há 50 anos. Nós sofremos com a enchente há muito tempo, então assim, eu posso falar que eu passei por todas as enchentes. E agora, em 2019, a enchente foi muito violenta, como a gente fala. Dentro aqui de casa, então a gente levantou o que deu para levantar e o resto a gente deixou tudo e ficou na parte de cima, não tinha mais o que fazer. Eu acredito que essas enchentes mais intensas ocorram sim, por conta do asfaltamento, que está em toda a cidade, e por conta também das mudanças climáticas. O INST, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, é um dos grandes projetos da ciência e tecnologia brasileira, financiado em parte pela FAPESP. Nosso INST é sobre mudanças climáticas, na verdade, mudanças globais. E esse projeto é um projeto multidisciplinar e integrador, liderado e sediado no CEMADEM, aqui no estado de São Paulo, e com a participação do INPE, USP, Unicamp e outras instituições fora do estado de São Paulo. Então, nosso foco é mudanças climáticas e os possíveis aspectos e consequências. Ou seja, é um grande projeto que tenta avaliar, quantificar a mudança climática e os seus impactos nos sectores mais estratégicos no Brasil. O objetivo do INST para mudanças climáticas, que estamos na fase 2, é quantificar o que seria a mudança climática, projetar para o futuro e avaliar os impactos que essa mudança climática pode ter ou poderia ter nos diferentes setores estratégicos do Brasil. Bom, o Instituto utiliza diferentes tecnologias, por exemplo, observações de campo. Imagina, na Amazônia nós temos torres meteorológicas onde se observam temperatura, umidade, carbono, até 300 metros. Nós temos aqui afora mesmo no CEMADEM uma amostra dos diferentes instrumentos automáticos onde se pode medir, quantificar a umidade do solo, temperatura, chuva, e esse tipo de sensores estão espalhados em todo o país. Nós também temos modelos climáticos que são rodados no supercomputador do INPE, como também modelos de impactos que são rodados aqui no CEMADEM e em outras instituições. Ou seja, usamos observações, modelagem, os dados climáticos avaliados, disponíveis nos institutos, dados meteorológicos, dados de satélite, como, por exemplo, cobertura de nuvens, vegetação. Então, nosso foco dentro do INST é uma aproximação observacional. Usamos informações observacionais de todo tipo, informações que são fornecidas pelos satélites, informações que são fornecidas pelas nossas redes de monitoramento de desastres naturais. Utilizamos também o estado da arte de modelagem climática, modelagem de impactos, como, por exemplo, modelos de enxurradas, modelos de deslizamentos de terra. E temos uma componente de educação e comunicação, porque achamos extremamente importante que o tema de mudanças climáticas deveria ser popularizado, ou seja, democratizado.
Bom, em termos do que modelagem, imagina a atmosfera. Quando digo atmosfera, é ar, nuvens. Imagina na superfície, gelo, água, vegetação. Imagina subsolo, umidade do solo, textura. Todos esses processos físicos, evaporação, transpiração, chuva, tudo isso pode ser representado matematicamente. Um modelo seria uma representação física, matemática da realidade. O modelo dá uma projeção. Essa projeção é o que poderia acontecer se as coisas não mudam. A fase 2 do INST, a fase 1 já acabou em 2014, tenta um pouco de definir os diferentes aspectos. Na parte que tem a ver com segurança alimentar, onde a Embrapa é nosso parceiro principal, segurança hídrica, onde a USP, na Escola de Engenharia em São Carlos, é o líder. A segurança energética, que trabalhamos com a Universidade Federal de Rio de Janeiro. Saúde, que trabalhamos com a Fundação Oswaldo Cruz, também em Rio. Impactos nos ecossistemas brasileiros, incluindo a Amazônia, que também é liderado pela Universidade de São Paulo e a Universidade de Brasília. Desastres naturais, que é liderado aqui pelo CEMADEM e com a participação da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma das líderes no que tem a ver com desastres. E a componente de modelagem ambiental, meteorológico de desastres, que está liderada pelo INPE. Comunicação e divulgação de conhecimentos com nossos parceiros da Unicamp. E economia e seus impactos, que isso está liderado também pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Nossa abordagem é uma abordagem que vai além de aumento da temperatura ou mais ou menos chuva, vai os impactos que isso pode ter, por exemplo, na população, na economia. Tem outros aspectos que têm a ver com saúde. Normalmente, clima e saúde não é algo um a um, porque tem um terceiro fator que seria os cuidados de saúde pelo governo. Se esses cuidados de saúde, vacinação, ficam totalmente eliminados, então a propagação de doenças, como o caso de cólera, dengue, ou doenças respiratórias como consequência de aumento nas queimadas, tudo isso poderia depender muito do fator clima. Quando nós viemos morar para cá, a gente veio porque minha avó trabalhava na fábrica aqui ao lado e ela conseguiu comprar a casa. E essa rua era uma rua de terra. Em 1970, nessa década, foi quando começou a transformação. Então, a primeira coisa que foi mudando foi fazer o calçamento das guias. Então, eles asfaltaram para ter esse corredor de passagem entre ABC e São Paulo. Agora, no momento, em pleno inverno, nós tivemos enchente. E era uma coisa que não tinha. A gente entende que vai ter enchente no verão por causa das chuvas. Nós atualmente já temos mudanças de clima, ou seja, você não precisa esperar para o futuro, mas de fato, você observa, por exemplo, que a população é afetada por ondas de calor ou secas como São Paulo. Então, no futuro, esses eventos poderiam ser mais frequentes, mais intensos e pode afetar ainda muito mais as populações, particularmente em áreas vulneráveis. E justamente o INST ajuda um pouco a dar as bases físicas e conhecimento científico para entender os desastres. E já entendendo os desastres, nós podemos estudar, podemos monitorar, podemos mapear eles e podemos fazer também previsões de risco de alerta de desastres. Ou seja, dentro dos objetivos do Instituto, além dos desenvolvimentos científicos e modelos, tudo isso são ferramentas, mas o nosso objetivo final é a população. Quando eu digo a população, estou falando do agricultor do semiárido do Nordeste que está sendo afetado pela seca, os ribeirinhos que moram na Amazônia, onde se o rio sobe ou desce, eles serão impactados diretamente. Projetos como este, sem a FAPESP, eu acho que não teriam o escopo dos projetos atuais. E nossos cientistas
estamos trabalhando em conjunto com outras instituições para poder levar em frente o projeto e determinar coisas que podem terminar em políticas públicas. O primeiro INST foi um sucesso e nós estamos seguindo o mesmo caminho para poder entender um pouco mais como que o clima pode mudar e como que, no nosso caso da CEMADEM, como que isso poderia se traduzir em mais ou menos desastres. Não adianta desenvolver ciência se essa ciência não chega às pessoas. Não digo os pesquisadores ou cientistas, estou falando dos tomadores de decisão, prefeituras, os governos. Para nós cientistas, é talvez o melhor resultado quando vemos que nosso trabalho se traduz em uma política pública. Na enchente a gente perde sim muita coisa, então muita coisa material. O que é? É um jogo de sofá, é um armário, é um rack que a gente perde, a mesa, a cadeira. Foi o álbum de fotografia dos filhos quando eram pequenos, foi o meu álbum de casamento, que acabei perdendo também. Então, assim, quando são as coisas materiais, a gente compra de novo, a gente consegue, né, comprar de novo. Mas tem certas coisas assim que a gente não vai ter, a gente sabe que a gente não vai ter de volta. Entra governo e sai governo, entende? Troca 6 por meia dúzia na prefeitura e nada é mudado, nada é feito no nosso bairro. Nenhuma melhoria, nenhuma benfeitoria. Ao longo desses 50 anos que eu moro aqui, nada foi feito. E existe uma certa percepção da população sobre o tema ambiental, o tema de mudanças climáticas. O número de estudantes formados é bastante alto. Ou seja, em termos de mestres, doutores, não só no estado de São Paulo, mas pessoas do Nordeste, da Amazônia, do Sudeste, do Centro-Oeste, que vêm a fazer doutorados ou mestrados aqui. É claro que o INST não resolve o problema acadêmico do Brasil, mas pelo menos ajuda na formação de recursos humanos. Este INST está criando informações, está criando uma nova geração de mestres, de doutores, de pós-doutores que consideram o tema ambiental como prioridade. E também esperamos convencer aos governos estaduais, municipais e federal de que o tema é importante, de que mudança climática tem que ser considerada, de que o Brasil deve se aderir e seguir o protocolo, o Acordo de Paris, por exemplo, para reduzir o aquecimento a menos de 2 graus, assim os impactos, a proteger as florestas em pé, que dão mais rendimentos e lucro que floresta cortada. Ou seja, o tema ambiental deve ser considerado seriamente pelos governos. FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Os combustíveis, eles são fundamentais para qualquer coisa que se faça no planeta. É através dos combustíveis que se operam máquinas, que se operam automóveis, que se operam aviões, né? No entanto, o petróleo é extremamente poluente e ele é retirado do subsolo e emite carbono para a atmosfera e gera mudanças climáticas globais. O Brasil é um exemplo mundial de como utilizar um combustível renovável
e de forma sustentável. Porém, nós podemos ser ainda melhores. Nós podemos melhorar a produção de cana-de-açúcar e podemos aumentar significativamente a produção de etanol. A gente está operando esse posto aqui já faz 28 anos. Começamos praticamente do zero e a gente está aqui até hoje cada vez melhor. Há 30 anos atrás, praticamente, tudo era muito diferente, né? A rua aqui tinha outro sentido, o trânsito era menor, né? A posição do posto, a disposição das bombas, foi tudo sendo reformado e adequado com a evolução, né? E o aumento do movimento e do tráfego que tinha aqui na frente, né? Então, a gente foi mudando, foram 28 anos que todo dia muda alguma coisa. O mundo está cada vez mais dinâmico e aqui também. Entrou combustível novo, o etanol, o diesel, o biodiesel, o S10 e todas essas coisas. Foi mudando bastante. O INCT do bioetanol foi fundado em 2008, com 33 laboratórios em 6 estados da União, com um foco no etanol de segunda geração, ou seja, o etanol que é produzido a partir do bagaço e da palha, né, que pode aumentar em 40% a produção de etanol no Brasil. O Brasil fez um trabalho magnífico durante décadas, desenvolvendo a produção de etanol, não somente para o uso do etanol na indústria, mas também como combustível. O Brasil foi o primeiro país do mundo a utilizar a cana-de-açúcar não somente para a produção do açúcar, né? Isso vem lá da época do descobrimento, na realidade, mas além da produção de açúcar, o Brasil foi o país que desenvolveu uma forma totalmente nova de fazer etanol em larga escala. E, paralelamente, o que o Brasil fez também foi adaptar os motores dos carros, na década de 70, adaptou os motores dos carros e criou os famosos carros a etanol. E esses carros a etanol, no começo, eles eram somente a etanol. Depois, nós fizemos também os carros que hoje estão nas ruas, que são os carros chamados flex. O problema é que a quantidade de etanol que nós fazemos, ela não é suficiente para suprir se nós quisermos usar etanol em toda a frota brasileira e ainda quisermos exportar para os outros países. Então, o que nós precisávamos fazer era pegar mais açúcar da cana-de-açúcar e tentar transformar esse açúcar num açúcar que as leveduras são o mesmo tipo de organismo que a gente usa para fazer cerveja e que se usa para fazer etanol, né? As leveduras metabolizam esses açúcares e produzem etanol. Quando elas se desenvolvem nas dornas de fermentação que produzem o etanol que a gente põe no automóvel, elas vão até cerca de 18% de etanol, né, dentro do líquido, e se passar disso, as leveduras morrem. Mas essas leveduras se desenvolvem usando os açúcares e produzindo etanol, como eu disse. Então, o que nós precisaríamos? Nós precisaríamos arrumar mais açúcar. Onde estão esses açúcares? Exatamente na parede celular. Eles estão na celulose, nas hemiceluloses e nas pectinas. Só que em 2005, 2006, nós não tínhamos a mínima ideia do que era a parede celular da cana-de-açúcar. Ninguém tinha estudado isso antes. Então, a partir dessa época, nós montamos uma série de projetos no Brasil, onde nós tínhamos como objetivo estudar formas de entender o que era essa parede celular, conseguir tirar esses açúcares para dar esses açúcares para as leveduras e, com isso, produzir mais etanol. Que, assim, a gente vende, em média, 500 mil litros de combustíveis por mês, né? Sendo que o diesel representa 40% do volume e a gasolina e o etanol dividem os 60%. E a proporção de cada combustível se dá de acordo com a época que a gente vive, né? Porque o consumo do etanol é sazonal. Quando está na safra, o preço baixa e aí a venda do etanol aumenta e diminui a da gasolina, que um substitui o outro, né? E quando o preço do etanol sobe muito, cai a venda do etanol e sobe a venda da gasolina, porque aí vai estar a gasolina com o preço melhor. Por exemplo, o etanol, para valer a pena, ele tem que estar custando no máximo 70% do preço da gasolina, né? E todo mundo faz essa conta direto, entendeu? Assim, porque a gente chega num ponto, por exemplo, agora esse mês estava R$ 2,99 o etanol, R$ 4,19 a gasolina, que era o ponto de corte. A partir desse momento, ou você vai mais para a gasolina ou você vai mais para o etanol.
A sustentabilidade da cana, ela é muito ampla, porque nós não precisamos produzir somente etanol e somente açúcar. Nós podemos produzir uma biorefinaria inteira, que é comparável às refinarias de petróleo. Nós podemos produzir plásticos, nós podemos produzir compostos para vários setores da indústria. São vários os setores que podem ser beneficiados com essas descobertas que nós fizemos. Obviamente, o primeiro deles é o setor de biocombustíveis, né? Na cana, nós podemos produzir mais bioetanol, mas também podemos usar a biologia sintética até para produzir diesel, para produzir plásticos, para mudar o metabolismo da cana e produzir novos materiais. Uma outra parte importante de todo esse processo que nós descobrimos é o seguinte, que dentre esses polímeros que nós temos, por exemplo, a celulose, ela pode ser usada para fazer papel. E nós já estamos trabalhando com empresas para fazer produção de papel a partir daquela palha que fica lá no campo. Existem vários outros polímeros que podem ser usados de forma diferente. Um exemplo é um polímero que nós chamamos de beta-glucano, que é um potente antidiabético. Nós já fizemos testes anteriormente e quando a gente injeta esse polímero em ratos, a gente diminui drasticamente o efeito do diabetes. Esse mesmo polímero, além de ser usado para o diabetes, ele pode ser usado também, ele e outros que nós temos na cana, em cosméticos, por exemplo, para produzir cremes que tiram as micro-rugas. Esses são apenas alguns dos biomateriais possíveis de nós obtermos a partir da cana-de-açúcar. Nesse momento, nós estamos usando todo esse conhecimento em conjunto, tanto para a produção do etanol de segunda geração, como para melhorar o desempenho da cana no campo. O etanol, ele não é poluente, né? Além do que é um recurso renovável e sustentável também, né? Então, por exemplo, quando você faz a colheita da cana, a moagem, o bagaço da cana é usado hoje, estava sendo usado para aquecer a caldeira que faz a destilação, né? E agora ainda está sendo, o novo método está sendo usado, o bagaço, para se reaproveitar e se retirar ainda um pouco mais de etanol do rejeito lá da cana. O milho americano também produz álcool, só que ele tem um custo maior. Lá o litro do etanol lá, ele custa R$ 1,10, aqui custa 90 centavos. Sendo que ainda tem um problema. Lá, o hectare plantado de milho produz 2.500 litros de etanol. O nosso hoje já produz 9.000, o mesmo hectare, né? O avanço que nós estamos tendo na cana-de-açúcar é realmente muito grande. Nós avançamos tanto nesse processo que nós acabamos descobrindo que as paredes celulares, não só da cana, como de todas as plantas, e também dos animais e as nossas próprias paredes celulares, ou as matrizes extracelulares, possuem um código muito parecido com o DNA, na realidade. E que o que nós precisamos fazer, na realidade, é quebrar esse código. E é esse o principal objetivo que nós temos nesse momento, é a quebra do código da parede celular para conseguirmos desmontar essa parede com a maior eficiência possível. Tudo isso porque essa desmontagem ainda é a parte mais cara da produção do etanol, que nós chamamos de etanol de segunda geração. Para que se tenha uma ideia, esses custos estão da ordem de 20% de todo o processo, o que é muita coisa quando a gente pensa em produção de biocombustível. Então, essa planta está se transformando numa das plantas principais, num dos modelos principais que o Brasil produziu, né, para a agricultura do futuro. A cana-de-açúcar brasileira, ela tem um potencial gigantesco. Se nós plantarmos cana no Brasil sem avançar em qualquer bioma preservado e sem avançar em qualquer região de produção de comida que nós vamos usar até 2045, ainda assim nós teríamos como substituir 6% da gasolina mundial e diminuir em 14% as emissões de carbono em relação a 2014. Então, o potencial que o Brasil tem, que a cana-de-açúcar tem, em vários aspectos, não somente na produção de bioenergia, mas também na produção de biomateriais e na parte de desenvolvimento de agricultura, é simplesmente enorme. A FAPESP é importante para o INCT
e para vários projetos de pesquisa, porque sem o financiamento é simplesmente impossível de se fazer pesquisa. É a FAPESP que vai dar as bolsas para que os alunos possam trabalhar, é a FAPESP que nos dá o material de consumo, né, os reagentes que nós precisamos para trabalhar e também nos dá os equipamentos. Então, sem a FAPESP em interação com os sistemas da universidade, seria totalmente impossível produzir esses conhecimentos que nós produzimos nos últimos 10 anos. Tem um elemento que é muito importante em projetos como o do INCT e outros INCTs que tem no Brasil, que é a junção de pesquisadores que são da química, da biologia, da matemática, às vezes da sociologia, né, da agronomia. Então, essa junção interdisciplinar, né, de pesquisadores é o que leva a gente a conseguir dar uma resposta para a sociedade, que é, nesse caso, a produção de um biocombustível, dar uma resposta para a sociedade que vale muito mais do que o dinheiro investido em cada um dos grupos. Então, é muito importante que as pessoas tenham a consciência de que, quando você utiliza uma tecnologia, essa tecnologia é a ponta de um enorme iceberg de conhecimento que vem, às vezes, de 200, 300 anos atrás. Ao longo da sua vida, você já vivenciou algum efeito das mudanças climáticas? Um longo período de seca que não costumava ocorrer? Ou chuvas que provocaram danos na região que você mora? O estudo da sustentabilidade e das mudanças climáticas não ocorre de forma isolada e envolve muitos pesquisadores. Aponte o problema enfrentado pelos pesquisadores do INCT, do bioetanol e a solução encontrada até o momento. A queima de combustíveis fósseis é um dos principais causadores das mudanças climáticas. O gás carbônico liberado na queima acentua o efeito estufa, que é um processo natural que mantém a temperatura da Terra amena. Há algumas décadas, o Brasil foi o primeiro país do mundo a produzir combustível a partir da cana-de-açúcar e a desenvolver um motor capaz de utilizá-lo. Mais recentemente, desenvolveu ainda um motor capaz de utilizar tanto gasolina quanto etanol. A cana-de-açúcar é uma matéria-prima renovável que não emite gás carbônico em sua queima, colabora para a diminuição das consequências geradas pelo efeito estufa. O problema é que o país não produz etanol suficiente para toda a frota existente. Assim, os pesquisadores procuram uma forma de produzir mais etanol com a mesma quantidade de cana-de-açúcar. A solução encontrada foi chamada de etanol de segunda geração, produzido a partir do bagaço e da palha da cana. Isso aumentou a produção em 40%. Um segundo problema que ainda está sendo enfrentado é a redução dos custos desse processo. Se quiser saber mais, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Bons estudos!